Paz do Senhor a todos, passando nessa tarde com uma palavra. O Senhor tem falado comigo, uma palavra nesta manhã, em Efésios 6, aleluia, sobre a armadura de Deus. Mais especificamente o versículo 12, eu quero deixar nessa tarde, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aleluia. Quero dizer nessa tarde que sempre quando você se levantar para fazer algo em prol ao reino de Deus, aleluia, sempre quando Deus te levantar no ministério, na sua igreja, na sua congregação, né, para você servir ao Senhor, servir aos homens, servir aos irmãos, servir aos outros, servir ao reino de Deus. Aleluia, você nunca pense que será nunca pense que será fácil, porque ainda que Deus ele te tenha confiado um chamado, ainda que Deus tenha te confiado um ministério, ainda que Deus tenha te confiado algo muito grande ou pequeno, não importa. Aleluia. Sempre, aleluia, vão se levantar lutas, vão se levantar guerras, vão se levantar batalhas. Aleluia. Batalhas na sua mente, né? Vão se levantar intimidações, vão se levantar medo, vão se levantar inúmeras coisas. E uma das coisas que podem, né, se levantar entre tantas perseguições, difamações, calúnias, fofocas, tantas coisas se levantam nas nossas vidas, né, durante a nossa trajetória, como um impedimento. E se nós não tivermos os olhos, né, espirituais para essas coisas, aleluia, por vezes nós paramos no meio do caminho, porque muitas pessoas estão com os seus chamados atrasados, né, com a sua carreira. Paulo diz que nós temos uma carreira a qual nos foi proposta, aleluia. E muitos estão com a sua carreira paralisada, parada, com seu chamado, com seu ministério, com aquilo que Deus ele confiou um dia nas suas mãos. Porque vão se levantar inúmeras situações, vão se levantar invejas. Assim foi com José, os seus próprios irmãos foram eles, aleluia, aleluia, os maiores invejosos, aleluia, daquilo, aleluia, que Deus já tinha depositado sobre a vida de José. Aleluia, a palavra do Senhor diz, aleluia, que não são os de fora, muitas vezes, né, que vem, aleluia, contra nós, porque o que vem de fora geralmente não nos atinge, mas o que vem de dentro, o que vem muitas vezes das nossas entranhas, o que vem muitas vezes do seio da família, o que vem muitas vezes de perto, o que vem muitas vezes, aleluia, aleluia, de pessoas próximas, o que vem muitas vezes do trabalho onde você trabalha, de circunstâncias de dentro, aleluia, de perto, aleluia, são, aleluia, aleluia, aleluia. São essas coisas que vêm para muitas vezes nos destruir, né, para nos fazer parar, para nos fazer desistir. Quando Jesus ele foi traído, aleluia, aleluia, ele estava junto com os seus discípulos, aleluia, aleluia, quando ele disse, um de vós há de me trair, aleluia,
ele se assentava na mesa com seus discípulos, constantemente ele comia, bebia, dividia a palavra, a mensagem, aleluia. Então, aleluia, um daqueles que andavam com ele, um daqueles que comiam com ele, aleluia, aleluia. Não foi ninguém de fora, aleluia, mas foi um daqueles, aleluia, que comia no prato com Jesus, como diz na sua palavra. Então nós temos que entender por essa palavra, né, de Efésios 6:12, que nós temos que ter olhos espirituais, aleluia. Nós temos que guardar o nosso coração, porque a palavra do Senhor diz, aleluia, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A sede da tua vida é o teu coração. Aleluia. Nós precisamos guardar o nosso coração. E quando a palavra diz, porque nós não temos que lutar contra a carne. Aleluia. Não é? Jesus não, ele não tinha que lutar contra Judas. Aleluia. Judas já tinha decidido o que ele queria fazer. Ele já tinha entregado a sua vida, a sua vontade ao inimigo. Aleluia. Da sua alma. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a nossa luta, aleluia, hoje, aleluia, é contra os principados e as potestades. Aleluia. A nossa luta, ela não é contra quem se levanta, aleluia, contra as nossas vidas. Ela não é contra a carne e o sangue, como está dizendo aqui a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas vezes nós demoramos demais, nós demoramos muito para entender essa mensagem. E quando as coisas ocorrem na nossa vida, no momento em que elas acontecem, muitas vezes nós somos pegos ou de surpresa, nós não estamos esperando, aleluia, e nós reagimos na carne também. Aleluia. Nós reagimos na carne, nós olhamos pelo âmbito, né, carnal, nós não olhamos pelo âmbito espiritual. E aí é quando nós sofremos, é quando nós sofremos também as consequências de muitas vezes nós queremos nos justificar, porque a palavra do Senhor nos diz que quem nos justifica é o Senhor. Então, se você está passando por alguma batalha espiritual que tem se levantado na sua vida particular, aleluia, em alguma área da sua vida, no seu trabalho, né, no seio da sua família, ou mesmo com, né, o seu cônjuge, o seu esposo, a sua esposa, com alguém da sua família, aleluia, nesta tarde o Senhor está abrindo os nossos olhos espirituais para que nós venhamos, né, corrigir, aleluia, a nossa visão, tirar a nossa visão da carne e do sangue, tirar a nossa visão das pessoas, aleluia, e colocar ela naquilo que está por detrás, né, de toda a obra, né, da carne, aleluia, aleluia. Porque muitas vezes também, às vezes nem tudo é demônio, aleluia. Muitas vezes nós costumamos demonizar tudo, mas muitas vezes nem tudo é demônio. Às vezes também é a nossa carne. Aleluia. Porque a carne, a palavra do Senhor diz que ela milita contra o espírito e nosso espírito milita contra a nossa carne para que nós não façamos o que nós sabemos que nós temos que fazer. Se nós, aleluia, combatemos esse combate diariamente com a nossa carne, com o nosso espírito, as pessoas também, né, são igualmente a nós. E pior aquelas que não têm o Espírito Santo, e o pior aquelas que não têm muitas vezes o entendimento necessário, né, das coisas de Deus. E nós que temos, muitas vezes nós caímos na esparrela de querer, aleluia, lutar contra a carne, lutar contra as pessoas, lutar contra aquilo que nós sabemos que é espiritual, que foi mandado pelo inimigo, ou que foi uma obra da carne, de uma vida de uma pessoa que anda literalmente na carne, que não tem domínio
sobre a sua língua, que não tem domínio, né? Domínio próprio, não tem domínio sobre o seu temperamento, que cada um tem um temperamento, né? Uns têm um temperamento sanguíneo mais forte, outros são mais maleáveis, outros são mais sensíveis, né? Existem os temperamentos, cada um tem um temperamento, né? E isso influencia também, aleluia, nas nossas atitudes, quando nós, aleluia, não conhecemos a palavra de Deus, que fala que os frutos do Espírito, que nós precisamos produzir os frutos do Espírito, aleluia, porque quando nós produzimos os frutos do Espírito, nós dominamos, né? Nós temos domínio próprio contra tudo aquilo que tenta se levantar, né, na nossa carne. Porque os frutos do Espírito são bondade, amor, temperança, paciência, longanimidade, benignidade, né? Ali tem todos os dons ali. Em Gálatas 5, se você for depois dar uma olhada, vai estar falando sobre os frutos do Espírito. E nem sempre, né, nós estamos produzindo esses frutos, pedindo para Deus produzir esses frutos. Esses frutos são produzidos, na verdade, nos momentos de batalha mesmo. É ali que você vai produzir os frutos. É na hora que você quer ser impaciente, que você quer estourar, é que você vai lembrar: não, preciso produzir o fruto do Espírito, o fruto da paciência. É na hora que você quer perder o domínio próprio que você tem que pensar: não, agora é hora de eu produzir, de eu exercer o domínio próprio. Agora é hora de eu produzir o fruto do amor. Agora é a hora que eu tenho que amar essa pessoa que me aborrece, essa pessoa que fala mal de mim, essa pessoa que me caluniou, essa pessoa que falou, né, inverdades a meu respeito como verdades, e, e muitas vezes até você provar o contrário, cada um acredita no que quer. É assim que você tem que provar o seu amor, provar o amor de Deus, um amor ao próximo, aleluia. Então, aleluia, não temos que lutar contra a carne e o sangue, aleluia, aleluia. É um fato, é algo muito real na nossa vida cristã, aleluia. Exercer a bondade quando nós desejamos pagar o mal com o mal, quando nós não recebemos a reciprocidade das pessoas, quando nós muitas vezes fazemos e não somos reconhecidos, procuramos agradar e não somos reconhecidos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque quando a palavra do Senhor diz, uma palavra que tem me acompanhado há muito tempo, aleluia, na minha vida, o Senhor sempre falou comigo esse versículo, né? Façais, façais aos outros, né? Como se você fizesse para mim, sem querer nada em troca. Eu não estou lembrando agora onde fica esse versículo, né? Onde fica essa passagem na Bíblia, mas por diversas vezes o Senhor sempre falou para mim: façais, né? Façais como para o Senhor, como para mim, e não como para os homens, porque muitas vezes nós acabamos de alguma forma querendo a recompensa das nossas atitudes, daquilo que nós fazemos, né? A gente faz uma vez, faz duas vezes, faz, mas vai chegar uma hora que a gente vai querer. E se nós formos pela palavra do Senhor, aleluia, nós vamos fazer como para o Senhor. Porque fazendo para o Senhor, aleluia, e fazendo para os homens como para o Senhor, nós não vamos ficar esperando, né, a recompensa dos homens.
Aleluia. Nós não vamos ficar esperando a reciprocidade que a gente muitas vezes a gente não recebe, a gente não tem. Então, aleluia, não sei qual a batalha que você está travando, né? Todos os dias nós enfrentamos batalhas, batalhas conosco mesmo, batalhas na nossa carne, batalhas na nossa mente, batalhas com as pessoas, batalhas, como eu falei, no âmbito familiar, no trabalho, em todas as áreas, né? Mas essa é a reflexão que o Senhor nos deixa nessa tarde, aleluia, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Eu tenho um testemunho muito forte a respeito disso e, na verdade, eu não estava nem pensando em falar dele agora, eu acabei de me lembrar. Certa feita, alguns anos atrás, teve uma pessoa que se levantou contra mim, não vou falar pormenores e nem nome de ninguém, para não causar, né, nenhum desconforto, né? E essa pessoa, assim, se levantou contra mim com uma ira, com algo assim que imediatamente me deu a mesma vontade de revidar. Me deu aquela ira, sabe? Quando a palavra do Senhor diz, irai-vos e não pequeis. Mas por um momento me deu uma ira e eu tive vontade de, sabe, de partir também para cima e brigar e falar e aí eu deixei ela subir, né? Deixei ela ir para casa dela e fui pro quarto orar, né? Mesmo contrariada, mesmo com a minha carne, como eu disse, que é a nossa carne, né? Que limita contra o nosso espírito. Eu eu fui pro quarto orar e na hora que eu pus os meus joelhos no chão, aleluia, o Senhor me deu uma visão. Eu me via subindo, né? Nessa época onde eu morava na parte de baixo, no sobrado, e a pessoa morava na parte de cima. E, e eu me vi subindo as escadas, né? Que ia para casa dela, e quando eu chegava na porta da casa dela, uma voz bradava bem alto: não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e as potestades. E aí eu voltei da visão. Foi uma visão assim nítida. Eu me via, eu me via subindo, né? Com a minha raiva na minha carne, subindo as escadas e indo até lá. Quando eu coloquei a mão na porta, a voz bradou: não é contra a carne nem contra o sangue. Aleluia. Ali eu entendi que se eu tivesse, né, feito conforme a minha carne desejava, né, não teria, né, dado bom testemunho de cristã, de crente, tinha envergonhado o nome do Senhor, porque o inimigo ele só quer uma brecha, né? O inimigo só quer uma brecha. Então, quando a palavra fala que calai-vos e Deus falará por vós, o Senhor é fiel em tudo que está escrito na palavra. Então, há momentos que a melhor coisa, e quase sempre a melhor coisa é calai-vos. Porque se você tentar se justificar, se você tentar revidar, se você tentar se explicar, não, quem nos defende é o Senhor. E o Senhor falará por vós e vós os calareis nessa tarde. Não sei por qual luta, por qual batalha que você está passando, mas eu deixo essa palavra nessa tarde, né? Todos os dias o inimigo quer nos parar.
todos os dias. Ele quer nos paralisar todos os dias. Existe uma guerra, existe um motivo para você não fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas mesmo com motivo, sem motivo, você tem que fazer. Amém? Então não deixe, né, de olhar pelos olhos do Espírito, né? O segredo da nossa vida é nós olharmos para as situações, para as pessoas, para nós mesmos, né? Pelo lado espiritual, não não olhar pelo lado carnal, porque quando nós olharmos pelo lado carnal, nós vamos dar vazão também à nossa carne, ao nosso eu, ao nosso ego, ao nosso orgulho, à nossa vaidade. E a vontade do Senhor é que nós venhamos produzir os frutos do Espírito. No momento da guerra, que nós sejamos a paz. No momento da briga, que nós sejamos a paz. No momento da contenda, que nós sejamos a paz, que nós sejamos, né? Tenhamos uma bandeira branca, que nós, aleluia, possamos perdoar aos nossos irmãos, como diz na oração do Pai Nosso, assim, né? Como vocês precisam ser perdoados pelo seu Pai Celestial, né? Vocês também têm que perdoar. Se nós não perdoamos, né, o nosso irmão, né, o nosso próximo, como nós podemos querer o perdão de Deus? E a oração do Pai Nosso, ela fala sobre isso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, nós temos que perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, suportar. A palavra do Senhor diz: suportai-vos uns aos outros, porque ninguém é, né, anjo celestial. Nós não somos seres celestiais com asas, nós somos seres humanos com qualidades, com defeitos, com limitações, né? Mas desejosos, né, de uma transformação, de uma metanoia na nossa vida. Todos os dias o Senhor nos convida a sermos transformados, como diz lá em Romanos, né? Seres transformados, né? Que a gente não venha se amoldar a este mundo, né? Mas seja transformados, aleluia, pela renovação da nossa mente, pela palavra de Deus, pela oração, aleluia, aleluia, pelo arrependimento, pela confissão, aleluia. O Senhor está nessa tarde, né, nos chamando, aleluia, para o arrependimento, para a confissão, para colocar a boca no pó muitas vezes, nos humilhar, orar, como diz em 2 Crônicas 7,14, a palavra do Senhor diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. E nós somos esse povo que constantemente nós temos que colocar a nossa cara no pó. Pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, por pensamentos, aleluia, por palavras, aleluia, por atitudes, né, por julgamentos, aleluia. Aleluia, porque às vezes até, né, de nós pensarmos algo sem saber se é verdade ou não, de acreditarmos em algo que uma pessoa vem nos falar sem sabermos a outra parte, nós também pecamos quando nós não vamos no nosso irmão, aleluia, saber a verdade sobre ele. Quando nós tomamos por verdade o que é uma mentira, nós estamos pecando. Então, é tarde, aleluia, do Senhor abrir os nossos olhos espirituais, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Quando Jesus ele foi traído, aleluia. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Certamente ele sabia que era Judas que o iria trair. Aleluia. Mas nem por isso, aleluia, ele chamou de amigo.
aleluia, porque assim era o coração de Jesus, aleluia. Quem, quem o ia trair era Judas. Judas, ele era o traidor, mas Jesus, mesmo sabendo disso, o chamou de amigo, aleluia, porque Jesus, aleluia, aleluia, não ia, o que ele era não era baseado, né, no que os discípulos eram, se os discípulos erravam, se os discípulos, né, eles tinham algum temperamento impetuoso, né, se Judas o ia trair, ele era o mesmo, ele era Deus, aleluia. E assim nós temos que ser também. Lógico que nós não somos Deus, né, mas somos, né, semelhantes a Deus. Somos seus semelhantes. Aleluia. Nós somos a obra-prima do Criador. Aleluia. O Senhor deseja que nós venhamos também, em nome do Senhor Jesus, produzir esses frutos do Espírito que são essenciais na nossa vida cristã. Sem eles, né, nós vamos ter excesso de altivez, nós vamos deixar o orgulho muitas vezes tomar conta das nossas vidas, né? E fazer coisas que desagradam o Espírito Santo de Deus, né? Mas vamos pedir nessa tarde para que nós possamos produzir frutos dignos de arrependimento, frutos, os frutos do Espírito Santo, que é o amor, a bondade, a benignidade, a temperança. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Estou procurando aqui porque eu estou com a Bíblia aberta. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nessa tarde. Eu entrei de improviso mesmo, porque muitas vezes, aleluia, nós somos tentados, né, a, a deixar tudo para depois. E muitas vezes esse depois nunca chega e nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos confiou a fazer. E nós temos que fazer. Nós temos que fazer o que o Senhor, não sei o que o Senhor tem te ordenado a fazer, né? Muitas vezes nós colocamos desculpas como Moisés, né? Colocamos desculpas que porque eu não posso, isso é demais pesado para mim, isso não dá para mim. Eu não sei qual é a desculpa que você tem dado, mas o Senhor está me movendo a te dizer isso também, né? Que as circunstâncias da tua vida, do teu dia a dia, né, não venham te tirar do propósito, né? Aleluia. Porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mesmo quando as coisas, né, durante o nosso dia não são como nós gostaríamos que fossem, né? Muitas vezes acontece uma coisa ou outra, mas nós não podemos sair da presença, nós não podemos sair do propósito. Aqui está falando em Gálatas 5:16, digo, porém, andar em espírito. Então, esse é o segredo, andar em espírito. Quando nós andamos em espírito, fica mais difícil de nós pecarmos. E não cumprireis as concupiscências da carne. Aleluia. Porque, como eu falei, a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro. Aleluia. Para que não façais o que quereis. Aleluia. A tua carne, ela sempre vai se levantar contra o teu espírito contra a tua carne. Aleluia. E estes vão se opor um ao outro. Aleluia, para que você não faça o que você tem que fazer ou o que você quer fazer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei ou da carne. Aleluia, porque as obras da carne, elas são conhecidas. As obras da carne, elas são maus. Elas são más. Aleluia. Elas são adultério, prostituição, impureza, lascívia, aleluia, idolatria,
feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, assim diz o Senhor, vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, toda vez que nós cometemos as obras da carne, aleluia, aleluia, e se nós permanecermos nela, né, permanecermos fazendo as obras da carne, tudo aquilo que nós sabemos que nós não podemos fazer. A palavra do Senhor está dizendo que os que tais cometem, aleluia, essas coisas, eles não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito que eu estava falando para vocês é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, né? Amor, gozo, paz, longanimidade, né? Suportar uns aos outros, ter longanimidade, né? Para entender os defeitos uns dos outros, que ninguém é igual a ninguém. Suportai uns aos outros, a palavra nos manda. Bondade, fé, mansidão, temperança, né? Domínio próprio, aleluia. E contra estas coisas não há lei, aleluia. E os que são de Cristo crucificaram, aleluia, a carne com as suas paixões e concupiscências, né? Então, se nós que já fomos crucificados com Cristo, aleluia, nós também temos que crucificar a nossa carne com as suas paixões e os seus pecados e as suas concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, andar em espírito é o segredo para nós andarmos em vitória, para nós pecarmos menos, para nós nos aborrecermos menos, para nós amarmos mais o nosso irmão, olharmos, né, para uns para os outros com amor, em amor, né? E não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros e nem invejando-nos uns aos outros. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje, né? Que Deus abençoe a todos e possa estar falando mais ao seu coração. Uma boa tarde e até o próximo vídeo, se Deus quiser.